Essa live hoje é muito especial e nós pedimos a direção de Deus para Ele nos trazer uma mensagem, para Ele nos trazer uma palavra. A verdade é que muitas pessoas, elas não gostam de tocar no assunto da morte. Quando uma pessoa morre, para onde ela vai? E nessa live, o tema é o seguinte: para onde vai o cristão ou para onde vai o crente quando ele morre? Vamos então iniciar essa live explicando aqui, quem são os crentes e quem são os cristãos e para onde eles vão quando eles morrem. O crente, ou verdadeiro crente, ou verdadeiro cristão, é aquela pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é aquela pessoa que entregou a vida para Ele de corpo, alma e espírito, é aquela pessoa que desceu as águas, se batizou nas águas, nasceu das águas e também nasceu do Espírito. Então, esse crente ou este cristão, a partir do momento em que ele se converte ao caminho do Senhor Jesus, ele se torna um discípulo do Senhor Jesus Cristo, então ele vai durante a vida terrena, durante a vida em que ele viver aqui em cima deste mundo, ele vai procurar viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, esperando o dia da sua redenção, Esperando o dia em que ele vai partir deste mundo e, consequentemente, ele irá para a glória morar ao lado do Senhor Jesus. Ele vai morar ali com Deus e vai morar também com os salvos. Então, eu vou fazer aqui uma série de perguntas e dentro dessas perguntas eu vou aqui respondendo com versículos. O que o cristão deseja e almeja aqui em cima dessa vida? Você que é cristão, eu que sou cristão, qual é o nosso maior anseio? Qual é o nosso maior desejo? É um dia encontrar-se com o Senhor Jesus, não é mesmo? O nosso maior desejo não é prosperidade, não é saúde, não é sucesso, não é uma vida material ou uma vida física abençoada. Claro, isso faz parte do nosso dia a dia. Mas aqueles cristãos, aqueles crentes que de fato, de verdade, entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus, então o desejo desses crentes, o desejo desses cristãos é estar ao lado do Senhor Jesus. Para isso, tem aqui o livro de Filipenses, ou a epístola em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 23, Paulo ele dizia o seguinte: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Não é exatamente isso que nós desejamos? Um dia partir e estar com o nosso Senhor Jesus, estar ao lado do nosso Senhor Jesus? Esse é o nosso desejo. Então Paulo aqui, ele dizia: olha, eu estou ansioso, esperando o dia da partida, porque seria melhor que eu fosse, em outras palavras, o mais rápido possível, porque quanto mais rápido eu for, eu estarei ao lado de Cristo. Ou seja, estar ao lado de Cristo é muito melhor do que estar aqui em cima deste mundo, Aí, a outra pergunta é a seguinte: onde fica o céu e o que é o céu? Então, em Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, vamos entender. O paraíso, ou o céu, é um lugar que nenhum homem vivo que vive aqui em cima desta terra, ele pode mensurar a sua dimensão, o seu tamanho e também o seu estado.
Mas, na verdade, para nós entendermos esse paraíso ou o seio de Abraão, porque nessa passagem Jesus ele cita, na passagem lá do rico e do Lázaro, Jesus cita o seio de Abraão e nessa passagem ele cita o paraíso. Tanto o paraíso como o seio de Abraão são os mesmos lugares, é um lugar só. O paraíso ou o seio de Abraão é o mesmo lugar. Quando Jesus ele fala lá do rico e do Lázaro e lá fala o seio de Abraão, é porque Jesus ele estava ali contando um caso. Veja que nessa passagem Jesus não estava falando de uma parábola ou não estava falando de uma metáfora, ele estava contando um caso. Então, antes dele morrer e ser ressuscitado, então ele chamava de seio de Abraão. Quando Jesus ele estava ali para entregar o Espírito, ele chama então aquele lugar seio de Abraão, ele chama paraíso. E a pergunta é, aonde é que fica esse paraíso? Então, vamos ler aqui, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 2, Paulo ele fala o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então a gente entende que existem 3 céus. Então vamos lá. O primeiro céu é esse céu que nós olhamos para cima e nós vemos ali as nuvens, né, onde voam os aviões, aonde voam as aves, que nós chamamos de atmosfera. Então este é o primeiro céu. O segundo céu é o céu do universo, quando um ser humano ele sai da atmosfera do planeta Terra. Muitos homens já fizeram isso através de um foguete indo até a Lua, né, ou mandando uma sonda até Marte. Então, saindo dessa atmosfera, o segundo céu é o céu do universo. Já é algo que o homem não consegue enxergar o fim. E qual é o terceiro céu? O terceiro céu é o céu que está acima do céu do universo. É algo que o homem não consegue enxergar, é algo que o homem não consegue mensurar o seu tamanho, a sua grandeza e a sua glória. Então, existem 3 céus. E para isso nós temos aqui 3 referências falando desses 3 céus. Então, o primeiro céu fala no livro de Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse, está aqui, ó. Capítulo 6, no verso 14. Aqui o Apocalipse fala do primeiro céu. E o céu se retirou-se como um livro que enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, falando do primeiro céu. O segundo céu está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensina a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, o segundo céu, aonde estão as estrelas. E a referência do terceiro céu está em Efésios, lá no capítulo 4, no versículo 10, que diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, se referindo ao Senhor Jesus. Então, nessas 3 referências, nós aqui então conseguimos entender a respeito desses 3 céus que Paulo ele fala lá no livro de Timóteo. Seguindo aqui, depois que morremos, a nossa alma ela vai ficar dormindo.
Olha, deixa eu confessar uma coisa para você. Por muito tempo eu tinha essa tese de que quando uma pessoa crente ou cristã morresse, ela iria ficar ali dormindo, porque a Bíblia, nós vamos até ler, existem várias passagens que falam sobre a pessoa dormir, só que nós vamos entender que esse dormir não significa dormir como uma pessoa dorme, ou seja, ela fecha os olhos e ela entra ali num sono profundo, ela não consegue, vamos dizer assim, entender ao menos aonde ela está. Pelo menos é assim quando nós dormimos. Quando a gente entra em sono profundo, que a gente às vezes tem sonhos, às vezes não tem sonhos, é como se nós ficássemos em coma. Só que isso não é verdade. Muitos acreditam que a pessoa, quando ela morre, ela fica dormindo, mas isso não é verdade. Você sabe por que não é verdade? Pensa comigo, se nós procuramos viver aqui em cima desse mundo uma vida correta, uma vida sincera, uma vida direita diante de Deus, crendo na nossa redenção, crendo na nossa salvação, por que motivo então um crente, um cristão iria morrer e iria ficar dormindo até o dia do julgamento? Aí são duas etapas da nossa vida. Então vamos entender essas etapas para que você tire aí a sua conclusão. Jesus aqui ele fala para o ladrão: ainda hoje estarás comigo, Jesus, no paraíso. Jesus em nenhum momento disse que ele estaria num futuro próximo com ele no paraíso. Jesus não disse que aquele ladrão iria morrer, iria adormecer, salve quando ele ressurgisse ou ressuscitasse, ele estaria com Jesus no paraíso. Não, Jesus foi bem categórico, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então isso me leva a crer que quando uma pessoa ela morre em Jesus, ela morre como um cristão, como um crente, automaticamente a alma dela vai para o seio de Abraão ou vai para o paraíso. E ali essa alma vai ficar com Jesus já gozando e desfrutando do mundo espiritual. Você tem que entender o seguinte, a alma, ela vive sem o corpo, mas o corpo não vive sem a alma. O que eu quero dizer? Quando uma pessoa morre, então o corpo dela vai para a cova, o corpo dela é sepultado, né? Como Deus disse que do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Então o corpo, ele fica sepultado, volta ao pó. A alma, ela continua viva, porque nós não nascemos ou não vivemos aqui em cima deste mundo para que quando morrermos, a nossa vida ela fica estagnada apenas neste mundo. A verdade é que para o cristão ou para o crente verdadeiro, o morrer, ele é lucro. Como Paulo dizia, viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque a pessoa, ela morre, mas a alma continua viva. E como que uma alma, ela vai continuar viva se ela está dormindo, se ela está adormecida? Como que essa alma, ela vai poder desfrutar do gozo, da vida espiritual, da vida eterna, se ela não souber aonde ela está, se ela não souber o que ela está fazendo ali naquele mundo? E outra, como que Jesus ele vai ficar sozinho nesse paraíso se ele morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar e para que nós viéssemos estar juntos com ele?
Então, Jesus ele fala para o ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então eu, por algum tempo, eu pensava que a pessoa morre e ela fica em estado de dormir, e isso não é verdade. Segundo Coríntios 5:8, Paulo ele fala assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E é isso que acontece. A alma, ela se desprende do corpo, né? A alma se desprende do corpo e ela se torna, vamos dizer, uma pessoa iluminada. A alma da pessoa se torna uma alma iluminada no mundo espiritual, e ali ela passa a estar com Jesus a partir do momento em que ela deixa este mundo. Claro, nós vamos ler lá na frente. Quando ressuscitar, quando a Bíblia fala de ressuscitar os mortos, é exatamente isso. O nosso corpo, ele pode ter sido cremado, o nosso corpo pode ter sido dissolvido pela terra, o nosso corpo pode ter sido desaparecido no momento em que morremos, mas esse corpo, no dia do julgamento, ele vai ressuscitar, a nossa alma vai se prender de novo a esse corpo, e a nossa alma já iluminada no mundo espiritual vai fazer esse corpo virar um corpo de luz, virar um corpo iluminado, e ali nós vamos passar a viver com este corpo e a alma já em estado de espírito. É exatamente isso que acontece quando a pessoa morre. No Evangelho de Lucas, só para você entender que quando morre Lázaro e morre também o rico, e os dois estão em lugares diferentes, diz a Bíblia que o Lázaro estava com Abraão mais em cima e o rico estava mais embaixo. E tanto um como o outro não podia passar. O rico não podia passar para o lado do ser de Abraão e Lázaro não podia passar para o inferno. E ali nós entendemos que os dois estavam se comunicando muito bem, os dois conheciam muito bem um ao outro e os dois estavam conversando normalmente. Tanto é que aqui no versículo 23 ele fala assim: no inferno, erguendo os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este está consolado e tu atormentado. Então aqui a gente vê que os dois estavam em lugares diferentes, e eles conheciam muito bem ao outro, e eles dialogavam muito bem com o outro. Então aqui nessa passagem, nós vemos que quando uma pessoa morre, ela não fica em estado de dormir, ela não fica num estado de coma, coisíssima nenhuma. Pastor, significa dizer então que quando uma pessoa morre, é automático, o crente ou cristão que morre, ele vai então direto para o paraíso, exatamente, vai direto para os braços de Cristo, e aquele que morre sem salvação já vai direto para o inferno. Só que nós explicamos em outro vídeo, o inferno não é o final. O inferno é um lugar de tormento, aonde a alma da pessoa, ela está ali atormentada e vai ficar atormentada até o julgamento. No dia do julgamento, assim como o corpo do cristão, do crente que morreu, ele vai se unir à alma, assim também o corpo do ímpio, do incrédulo, aquele que morreu sem Jesus estar no inferno, esse corpo vai ressuscitar, vai se unir à sua alma e vai sofrer ali a alma e o corpo junto, quando forem lançados no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre no momento está vazio, não tem ninguém, mas está preparado para o diabo, para os demônios e para aqueles que morrem sem
a salvação. Então, voltando aqui, então mostra que essa tese da pessoa ela morrer e ela ficar dormindo, esperando o dia do julgamento, então essa tese cai por terra devido a essas passagens, como nós já dissemos. Os dois aqui, tanto Lázaro como também o rico, os dois estavam ali vivos, entre aspas, ou seja, a alma, né, o corpo já tinha ficado, mas eles estavam ali conversando perfeitamente. Um dizia, olha, eu estou aqui atormentado, e Lázaro estava lá consolado. Tanto é que o que estava atormentado queria que Lázaro fosse para o lugar dele lá, ou fosse até ele, para molhar ali pelo menos a sua língua com um pouquinho d'água, porque ele estava atormentado naquela chama. Então, é exatamente isso que acontece quando uma pessoa ela morre. A palavra inferno, quando nós lemos aqui essa passagem do rico e do Lázaro, ele fala do inferno. Essa palavra inferno, no grego, ela significa Hades. Ou seja, quando a gente lê no grego essa palavra inferno, então a gente consegue ler como Hades. E o que é o Hades? O Hades, a tradução dele quer dizer lugar dos mortos ou condição de morte ou inferno. O lago de fogo está vazio, está preparado para Satanás e os demônios, como nós já falamos, ok? Então vamos aqui para a próxima pergunta. Por que em várias passagens, então, da Bíblia, encontramos a expressão dormir quando se fala em morte ou quando se fala na morte? É verdade, vamos ler aqui algumas passagens que falam sobre dormir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A gente tem que entender aqui essa separação. Quando ele fala que as primícias dos que dormem, ele está se referindo o seguinte: Jesus ele morreu, ressuscitou, ou seja, o corpo dele não ficou em estado de espírito, mas ficou um corpo normal. Ele ressuscitou no corpo normal, correto? E quando ele ressuscita, ele passa a ser as primícias dos que dormem, ou seja, as primícias daqueles que já morreram, ou seja, o corpo, não a alma. A alma ela continua viva, o espírito continua vivo. Nós vamos mostrar aqui em outras passagens. A alma não morre, a alma ela vai continuar viva eternamente. Ora, o julgamento de todos nós, tanto dos ímpios, dos incrédulos como dos salvos, vai acontecer, claro, depois que nós morremos ou se Jesus voltar antes. Mas o corpo ele só é separado da alma quando nós passamos pela morte terrena, que é essa morte aqui em que nós vamos ter a morte do corpo. Esse corpo aqui, ele morre. Por que ele morre? Porque vai parar os órgãos, vai parar o cérebro, vai parar o coração. Então o corpo ele sai. Deus ele então retira o espírito, a alma, o fôlego de vida, e essa alma continua vivinha da Silva, como diz o ditado, continua viva. Vai para o mundo espiritual e continua viva. Só que nós temos que entender o seguinte: aqueles que morrem com Jesus, a alma vai direto para os braços de Jesus e vamos viver ali já, desde já, gozando do mundo espiritual até o dia do julgamento. E não é exatamente isso que você, que nós cristãos, nós queremos? Ora, porque se nós ralamos aqui em cima desse mundo, no sentido de andar com Cristo, fazendo a vontade dele, obedecendo a ele, né, procurando nos desviar dos pecados, ou seja, por que motivo nós iríamos querer morrer e esperar ainda um tempo para irmos para a glória? Porque possa ser que esse tempo até o dia do julgamento demore muitos anos, talvez demore milênios.
talvez demore milhares de anos. Não, é isso que nós queremos, é o que eu quero. Eu quero morrer e quando eu morrer eu já quero que a minha alma já seja levada para os braços do meu Senhor Jesus. Eu não vejo a hora de conhecer Ele. Eu não vejo a hora, claro, no meu corpo iluminado, no meu corpo transfigurado, né, no meu corpo cheio de luz, no meu corpo espiritual. Eu não vejo a hora de poder dar um abraço no meu Senhor Jesus, dar um beijo nele e dizer o quanto eu amo ele, o quanto eu amei ele aqui em cima dessa vida. E esse é o meu desejo. Não é morrer e ficar ali dormindo até o dia do julgamento. Nós vamos mostrar outras passagens aqui que mostram que quando a pessoa morre, ela vai diretamente para o seio de Abraão ou para o paraíso, como Jesus disse, né? Vamos ler aqui outro versículo. Só essa explicação que eu deixei anotada. A expressão dormir na Bíblia só aparece quando se fala nos que morreram na fé, que está relacionada ao corpo e não à alma ou ao espírito. Se você procurar na Bíblia, eu procurei aqui na Bíblia, procurei aqui através de dicionários, procurei através de teólogos, e não tem passagem nenhuma falando que quando uma pessoa vai para o inferno, ou quando a pessoa perde a salvação, não tem nenhuma passagem falando para essa pessoa que ela dormiu. Só fala que os que dormem são aquelas pessoas que foram salvos, ou seja, as pessoas que morreram com Jesus e os seus corpos, né, estão dormindo. O corpo está dormindo. O corpo dormiu porque voltou ao pó, mas a alma continua viva. A alma continua vivendo a Silva. Aí tem aqui essa passagem de Atos 13, que diz assim: porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Ou seja, Davi, ele morreu e ele foi salvo, né? Na época lá do Antigo Testamento. Isso aí é um outro assunto, porque muitas pessoas perguntam, mas como era a salvação antes do Senhor Jesus vir? A salvação já existia, só que naquela época era pela fé, não era através de Jesus, embora muitos profetas mencionavam o nome de Jesus, e os que criam em Deus pela fé, na salvação, no Cristo que viria, então essas pessoas eram salvos. Então ele fala aqui que Davi, no tempo dele, ele dormiu, ou seja, o corpo morreu, foi posto junto com os corpos dos seus pais e viu a corrupção, ou seja, o corpo, ele viu a corrupção. Por que viu a corrupção? Porque ele voltou para o pó. Ou seja, esse corpo, que se você parar para analisar, o nosso corpo é uma coisa divina, uma coisa de Deus. Todos os nossos órgãos aqui funcionam perfeitamente, um dependendo do outro. Então, quando esse corpo para de funcionar, seja o coração, seja o cérebro, seja qualquer órgão que leva uma pessoa a óbito, ou seja, que sai o espírito da pessoa, então esse corpo cai. Esse corpo cai, é descido à cova, e esse corpo então vê a corrupção. Então, Davi, quando ele morreu, ele foi salvo, mas não é porque ele era um grande homem de Deus que ele não iria morrer nunca. Não, ele tinha que passar pela morte, como os homens do passado passaram pela morte. Mas quando Davi então morre, o corpo dele viu a corrupção e é sepultado junto com os pais. Mas Davi, nesse momento, está lá com Jesus. Como Abraão está com Jesus, Isaac e todos que morreram em todas as épocas e estão lá no céu, neste momento, no paraíso. Eu já falei para você o terceiro céu, ainda existe o quarto céu, que no final nós vamos ler, que é a morada do Deus Pai. E eu cheguei a uma conclusão que Deus Pai ele mora no quarto céu, Jesus ele está no terceiro céu, o Espírito Santo está aqui na terra. Ou seja, Deus Pai está num quarto céu, onde ninguém imagina onde é, acima ainda do paraíso. Jesus está no paraíso e o Espírito Santo aqui na terra. Ou seja, a junção aí
dos três, Pai, Filho e Espírito Santo funcionando perfeitamente. Isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é glorioso. Nossa, saber que se eu morrer agora, seja lá como for a minha morte, para mim não interessa como vai ser, e depois dessa revelação que Deus me deu, agora que eu não tenho mesmo medo da morte, o dia que ela vier, pode vir tranquilamente, não tenho medo de como eu vou morrer. Eu tenho medo sim, de morrer e ir para o inferno, aí eu tenho medo. Mas medo de perder esse corpo aqui, negativo. Como Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. E esse é o desejo de todo cristão, morrer salvo. É por isso que nós servimos a Cristo, para que nós venhamos morrer salvos. Eu li aqui Atos 13, 36, né? Vamos ler 1 Coríntios 15, 42. É muito versículo, muita informação, mas é para nos abençoar. 1 Coríntios 15, no verso 42, diz assim: assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Entende? Ou seja, a pessoa quando ela morre, ela está semeando o corpo dela físico em corrupção. Ou seja, o corpo vai se corromper, vai se definhar, porque o espírito vai sair daquele corpo. Então, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. O que significa dizer? O meu corpo morre e eu ressuscito em espírito, eu ressuscito na minha alma e eu continuo vivo. É exatamente isso que acontece. Ou seja, o meu corpo, ele fica aqui, ele se corrompeu, né? Saiu o espírito dele, saiu a alma dele, o corpo cai, o corpo desce, viu a corrupção, mas a minha alma ressuscita. Ressuscita. Tanto é que na imagem que eu coloquei aí, né, aparece lá um homem no caixão e a alma dele saindo do corpo dele. Né? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Continuando, como são muitos versículos, vamos ler aqui mais passagens que falam de dormir. 1 Coríntios 11, cadê? 11:30, tá aqui. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui eles estavam falando sobre a ceia, falando sobre lembrar do corpo, né, e do sangue de Cristo. E aí Paulo dizia, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, o que é esses muitos que dormem? Aqueles que já morreram no corpo, mas estão vivos com as suas almas, vivos com o seu espírito, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito maravilhoso. 1 Coríntios 15, 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eu já li esse versículo, acho que eu só repeti, né? 1 Tessalonicenses 15. Diz assim: dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, ou seja, a carne, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui ele estava falando que aqueles que ficarem aqui, quando Jesus voltar, através, né, do Apocalipse ali, que ele volta, então os que ficarem não vão precisar passar pela morte física, não vão precisar ir para os que dormem, ou seja, para aqueles que já morreram. Essa é o significado. Não é dorme no sentido da alma, gente. É dorme no corpo.
A alma não dorme, o espírito não dorme. Compreende onde eu quero chegar? A alma e o espírito não vão morrer, não vai morrer. Eu vou mostrar um versículo bem claro para você daqui a pouco. 1 Coríntios 15, 17 e 18 diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se você não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então a sua fé é em vão, você está ali nos seus pecados, e também até aqueles que já morreram, né, em Cristo, esses estão perdidos. Ou seja, Jesus ele ressuscitou dentre os mortos para mostrar para nós que quando nós morremos no corpo, nós já ressuscitamos na alma e no espírito. Ou seja, é uma coisa muito rápida. Se o corpo ele cai já sem vida, então o espírito e a alma já ressuscita e vai para o seio de Abraão ou para o paraíso. No momento em que morre o cristão, escrevi aqui, imediatamente ele vai para os braços de Cristo. Assim como a noiva quer o noivo, o cristão quer estar com Jesus. Não é isso que nós queremos? Por exemplo, a noiva, quando ela está se preparando para poder casar, o que ela quer? Ela faz ali uma festa, ela convida os convidados, mas no final de tudo, ela não vê a hora de estar ali sozinha com o noivo para as bodas. O cristão é isso. Nós não vemos a hora de irmos embora deste mundo para estarmos com o nosso noivo, para estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas vão dizer o seguinte, entenda uma coisa, um materialista, ou o ateu, ele diz o seguinte: não, isso aí é conversa de crente, a Bíblia foi escrita pelo homem, e a verdade é que quando uma pessoa morre, ela morreu e acabou. Ou seja, morreu, acabou, a vida acabou. É o materialista. O espírita, ele diz o seguinte: a pessoa quando ela morre, ela fica andando por lugares vagos no mundo espiritual, até essa pessoa encontrar um outro corpo e renascer numa outra vida. É assim que pensa o espírita. O adventista, por exemplo, ele tem essa tese de que quando a pessoa morre, a pessoa fica em estado de dormir, estado, vamos dizer, um estado de coma. E na verdade, quando nós morremos, o nosso corpo morre, sim. A nossa alma continua viva. Se não fosse assim, por que então, pensa comigo, por que então que teria 2 estágios para os condenados e 2 estágios para os salvos? Aonde eu quero chegar? A Bíblia fala do inferno e fala do lago de fogo e enxofre. Se você ir em Apocalipse, você vai ver que o inferno foi lançado para dentro do lago de enxofre, a saber, a segunda morte, a morte do corpo e da alma junto. É isso que você tem que entender. A alma do corpo e a morte do corpo e da alma. Ora, e quando fala que nós vamos, ou o cristão salvo vai entrar na nova Jerusalém, ou seja, vai sair do paraíso para entrar na nova Jerusalém, para entrar na cidade santa. Ora, eu pergunto para você, então quer dizer que antes da gente entrar na cidade santa, a gente fica dormindo para fora da cidade? É isso? Dá para entender? A gente fica dormindo fora da cidade, e aí no dia do julgamento a gente ressuscita, tá todo mundo aqui, agora entra na cidade. Ou os que estão no inferno, não, tá todo mundo dormindo no inferno, sendo que o inferno é um lugar de tormento, e o inferno não tem nada a ver com o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é uma coisa,
é uma coisa e o inferno é outra. Ou seja, na tradução lá do grego eu disse que o inferno significa Hades, né? Hades, até esqueci aqui, eu anotei, mas eu leio de novo. O significado de Hades, cadê? Cadê onde eu escrevi aqui? É tanta coisa que eu escrevi aqui. É porque a gente recebe tanta coisa que a gente fica tão querendo passar o que a gente recebe. Tá aqui, ó. Quer dizer lugar dos mortos ou condição de morte. Ou seja, quer dizer que a pessoa então fica no lugar dos mortos, na condição de morte, para ser lançado no lago de fogo e enxofre? Não tem sentido isso. Até porque na passagem de Lázaro e do rico, a gente vê que o rico estava ali atormentado e está até hoje ali naquele mesmo lugar aonde a Bíblia menciona. E desse lugar chamado inferno ainda vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre, ou seja, por isso que fala lá que vão ressuscitar os mortos. Os mortos o quê? O corpo ressuscita, se une à alma, correto? Se une à alma, porque entenda, o corpo não vive sem alma. Aliás, desculpa, o corpo ele precisa da alma para ele poder se manifestar. A alma não precisa do corpo, mas o corpo precisa da alma. Então, quando a Bíblia fala que vai ressuscitar, são os corpos. Pastor, mas e se a pessoa foi cremada? Não tem problema nenhum. Ainda que ela virou pó, Deus vai lá e vai fazer aquele corpo ressuscitar, vai entrar na alma e vai se tornar ali um corpo com a alma. Aí você pode dizer, mas e se a pessoa morreu jovem, adolescente, criança, como é que fica? É claro que esse corpo vai ser um corpo transformado, um corpo adaptado à alma, ok? A alma lá no mundo espiritual, já no mundo espiritual, é isso que você tem que entender. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Esse corpo que nós vivemos aqui, que é físico, que um dia vai morrer, ele vai ressuscitar lá no mundo espiritual, mas não vai ressuscitar como um corpo físico, mas sim como um corpo espiritual e vai se unir à alma. E ali então quem for condenado sai do inferno e vai para o lago de fogo e enxofre. E o que é salvo, aqueles que são salvos, o corpo vai ressuscitar, mas já um corpo em glória, iluminado, e vai se unir à alma e vai se tornar uma pessoa iluminada. Aí você pergunta, mas e quantos anos? Não, não vai ter anos, nós vamos ser uma pessoa como se fosse anjos, sem sexo, sem idade, sem nada. É isso que vai acontecer. Continuando aqui, no momento em que morre um cristão, imediatamente ele vai para os braços de Cristo. Assim como a noiva, como eu disse que era o noivo, o cristão quer estar com Jesus. Você não quer estar com Jesus? Em Romanos 8, 29 fala assim, ó. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a nossa alma, o nosso espírito, quando ressuscitar no mundo espiritual, nós vamos ser ali a imagem do Cristo ressuscitado. Não a imagem do Cristo terreno, mas sim a imagem do Cristo ressuscitado. Nós seremos como se fôssemos irmãos dele, no mundo espiritual e num corpo também espiritual. Deixa eu adiantar aqui que já estourou o tempo, né? Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou morrer é ganho, como diz Paulo. Aí a última pergunta aqui para a gente poder ler e encerrar. Jesus quer que estejamos com ele antes do julgamento, pessoal. Tanto é que tem algumas passagens aqui que ele fala. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aí você diz assim, não, mas esse aqui ele disse para os discípulos dele, para que quando ele fosse embora, onde os discípulos fossem, então era para servir a ele. Não. Pensa comigo, Jesus não está aqui nesse mundo. Jesus está onde? Aonde Jesus está? No paraíso. Jesus não está aqui nesse mundo, nem em espírito.
Jesus está no paraíso, lembra? Quem está aqui neste mundo é o Espírito Santo, não Jesus. O Espírito Santo, sim, está aqui nesse mundo. Jesus não. Jesus está onde? No paraíso. Então o que ele quer dizer? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E onde é que Jesus está? Não é no paraíso? Então, se eu sou servo, eu estou seguindo a ele aqui neste mundo, e quando eu morrer, eu vou estar com ele. Ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aí no outro versículo aqui, ele fala o seguinte, deixa eu ver aqui, João 12, é João 12? Não, João 12 eu já li, né? É 14, deixa eu ver aqui, é tanto versículo que eu separei aqui, nossa, deixa eu ver aqui. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, Jesus orando, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Onde é que Jesus está agora? Não é no paraíso? E aonde é que ele quer que os servos deles estejam? Junto com ele. Para que vejam a minha glória. Para que veja a minha glória que me deste. Para que veja a glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pessoal, olha que eu li tantas vezes essa passagem aqui. Olha que coisa gloriosa. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, Jesus está onde? No paraíso, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Você acha que nós vimos já a glória de Jesus aqui neste mundo? Não. Nós não vimos 5% da glória dele. Ah, pastor, já vi, ele abençoou minha vida. Não estou falando de bênção, não. Isso é fichinha. De você ser curado e receber uma vitória, uma promoção. Não estou falando disso, não. Estou falando da glória de Jesus. Algo que os nossos olhos não conseguem ver aqui nesse mundo. É algo que nós não conseguimos ver. Ou seja, ele fala, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus quer que quando a gente morre, a gente vá para perto dele, para ver a glória dele, para estarmos junto com ele. E é isso aí. É exatamente isso. Para terminar aqui, Filipenses 1:23, acho que eu li isso aqui, 1:23. Já li isso aqui, né? Mas de ambos os lados estou, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, já lemos. E estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Você que é cristão, será que não é muito melhor a gente estar na glória do que apenas colocar o coração nesse mundo e viver aqui em cima desse mundo? Esse mundo aqui é muito bom, mas não chega a 5%, a 1%, 3% do mundo espiritual. Não chega aos pés do mundo espiritual. Só para terminar. Você lembra quando... Eu esqueci de colocar aqui o versículo, é muito versículo. Você lembra quando Estevão, ele morreu? Você lembra como ele morreu? A Bíblia diz que começaram a apedrejar ele, correto? E no momento que começaram a apedrejar, ele olhou para o céu. E quando ele olha para o céu, ou seja, ele olha para cima, ele vê lá Deus assentado e Jesus à sua direita. Ele viu. E aí ele fala assim, primeiro ele fala, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, Estevão olha e vê Jesus perfeitamente em glória, vê o Deus Pai perfeitamente em glória, como diz lá. E aí ele fala assim, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aí eu pergunto para você, então o que significa dizer que Estevão viu Jesus, a glória de Jesus, viu Deus Pai e entregou o espírito, ou seja, morreu na carne, e aí Jesus fala, não, no momento você não pode entrar aqui, você vai ficar dormindo aí, e ali Estevão apaga e fica por isso mesmo? Não. Estevão está na glória com Jesus até hoje, desde o dia que ele morreu. Então isso mostra que quando uma pessoa morre,
ela vai para os braços de Jesus. Ela não vai ficar dormindo coisíssima nenhuma. Ela vai direto para os braços de Cristo. Então, a partir de hoje, quando eu ler que viver é Cristo e morrer é lucro, quando eu ler essa passagem, eu vou dizer o seguinte: eu vivo aqui nesse mundo para Cristo, vivo o tempo que Ele quiser que eu viva, mas quando Ele me recolher, isso aí para mim vai ser o maior lucro da minha vida, e não importa o dia que eu vou morrer, a idade que eu vou morrer, como eu vou morrer, para mim não interessa, porque o cristão, quando morre, ele na verdade ele não morre, ele recomeça a sua vida. O ser humano não foi feito para nascer e morrer e ficar por isso mesmo, senão não teria sentido. A verdade é que todos nós vamos nos conhecer lá no céu. Isso é verdade, nós não vamos sofrer de amnésia. Um tempo também eu fiquei até meio embaralhado com, poxa, mas será que a gente vai? Nós vamos conhecer uns aos outros no céu, sim, claro, num corpo espiritual. Eu gostaria de me prolongar, mas já tem quase uma hora que eu estou aqui. É pena que uma mensagem como essa não tenha tanta gente assistindo, né? De repente a pessoa dá tanto valor em assistir outras coisas, novelas, filmes, e é por isso que eu sempre falo, infelizmente, a maioria das pessoas que vivem nesse mundo só se preocupa com a matéria, só com o corpo. Porque a pessoa pensa que depois que ela morrer, acabou. Se você soubesse, gente, o valor que tem a alma, aliás, se você souber a partir de hoje o valor que tem a alma, cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Quando eu falo cuidar da alma, é você ir para uma igreja, vai para uma igreja, entendeu? Pratica a palavra de Deus. Se você não é batizado, se batiza nas águas, se arrepende dos seus pecados, deixa a vida errada de lado, deixa a vida torta de lado, segue a Jesus direitinho, tem o seu coração limpo, perdoa as pessoas que te ofenderam, procura viver longe do pecado, procura viver uma vida direita, correta diante de Deus. Principalmente, desculpa, não quer dizer, eu não sei nem se eu devo falar isso, principalmente você que já tem uma certa idade, seja idoso, idosa, você sabe que tem exceções aonde uma pessoa ela vive até 100, cento e poucos anos, mas a expectativa, principalmente do brasileiro hoje em dia, hoje está em 76 anos. Não quer dizer que você tem 76 anos você já vai morrer, não. Pode ser que você vá até 100, 110, pode ser que eu, que vou fazer 50, pode ser que eu não chegue a 76, mas onde eu quero chegar? Você que já tem uma certa idade, que sabe, já viveu bastante, cuide da sua salvação, cuide da alma, tenha prazer em cuidar da tua alma, tenha, sabe, alegria, felicidade em saber que quando você morrer, você vai ter a salvação. E infelizmente, se a gente for falar isso diretamente para o incrédulo, para o ímpio, como eu disse, há vários tipos de pessoas que não acreditam, que não creem, né? E todos os dias a gente vê pessoas morrendo, vivendo uma vida torta, uma vida errada. Já era, já era. Quem morreu sem Jesus já está no inferno e não tem como voltar. Isso é a Bíblia que diz. Você está julgando. Olha, eu entendi, desculpa até eu prolongar, eu fiz há 15 dias aquela pregação falando lá do ator, e eu falei que nós não devemos julgar. Desculpa, deixa eu consertar. Nós não devemos condenar ninguém, nós não temos poder, nós não somos juízes para condenar. Mas nós podemos julgar sim. Sabia disso? Julgar significa você criticar, fazer uma crítica e dar a sua opinião. A Bíblia até fala que nós devemos julgar sim. Quando Jesus fala não julgueis para não serem julgados, ele está se referindo no sentido de condenar a pessoa, na condenação. Mas julgar, a gente pode julgar sim as pessoas. Então, infelizmente, todos os dias morrem pessoas. E as pessoas que morrem sem Jesus estão no inferno. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Você se inscreve lá no nosso canal. Enfim, olha, Deus abençoe a todos. Forte abraço a todos e até a próxima.